Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Até que eu achei que ia estar mais frio hoje, não está tão frio assim. Até ficar sem agasalho. Deve ter tido muita neblina na estrada, isso sim, né? Nós estamos no encontro do Ministério Moisés, que é um ministério da intercessão da nossa comunidade. É o primeiro ministério que foi organizado, né, por causa, inclusive, da nossa própria vocação, nossa palavra fundante, né, que é Javenice, se refere a uma intercessão de Moisés pela luta que Josué desenvolvia contra os amalecitas. E Moisés sobe a montanha, ele, Ur e Arão, e rezam enquanto Josué combate os amalecitas. Então daí que veio a palavra Moisés para o ministério, e foi o primeiro ministério organizado nas comunidades de renovação, quando começamos a criar os ministérios das comunidades de renovação no Brasil. E o primeiro ministério foi o Ministério Moisés. E a primeira pessoa responsável por isso, por esse ministério, foi a Maria Lúcia Viana. Maria Lúcia Viana, já falecida, lá do Rio de Janeiro, era uma senhora espetacular, uma santa. Umas vezes a gente achava até que ela estava flutuando quando ela estava rezando na frente do sacrário. É muito pequenininha. E ela começou a desenvolver toda essa questão da intercessão e o ministério, o serviço de oração. Isso é uma graça para nós. Aí começamos a falar sobre intercessão e aí apareceu esse negócio de intercessão profética. Nós somos muito hábeis em criar essas coisas, né? Intercessão profética é mais ou menos assim: o automóvel que é carro. Intercessão profética é uma redundância. Não existe uma intercessão e uma intercessão profética. Toda intercessão é profética porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então não existe esse negócio de intercessão profética. Existe intercessão, que você pode chamar profética, você pode chamar de alegre, você pode chamar eficiente, você pode chamar de intercessão, qual nome que você quiser acrescentar como advérbio, como adjetivo, aquilo que é o conteúdo, que é o substantivo, que é intercessão. Então não existe uma intercessão profética, uma intercessão que não seja profética. Toda intercessão é profética. Então, é bom a gente já estabelecer isso, porque ligaram aí no escritório, o Tatá vai ensinar a profetizar. Bom, se eu tiver que ensinar a profetizar, eu prefiro ensinar a fazer milagre, que é mais útil, né? Fazer milagre, coisas semelhantes, transporte espiritual daqui para lá, para não precisar pegar carro. Então, é que o problema é que nós vamos criando algumas coisas, né, para acrescentar aquilo que já é importante. Eu não preciso acrescentar à intercessão alguma qualificação, porque ela já é uma função, um ministério, um serviço fundamental para a comunidade. Fundamental. Então, eu não preciso acrescentar mais alguma coisa. Então, nós teríamos que ter os intercessores e os intercessores proféticos. Então, você é um intercessor, mas você é intercessor profético? Não, você precisa melhorar o seu grau. Sabe por que é isso, né? Isso é vaidade, já dizia a Sagrada Escritura. Por que eu afirmo isso, que toda intercessão é intercessão profética? Também o livro, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, 26.
Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inenarráveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Portanto, quem é que intercede em nós? O Espírito Santo. Quem é que inspira a oração de intercessão? O Espírito Santo. Quem é que nos fortalece na oração de intercessão? O Espírito Santo. Então, toda oração intercessória é profética, se ela é feita no Espírito. Se ela é feita no Espírito. Então, se você está rezando no Espírito, se você está permitindo que o Espírito dirija a sua oração, a sua intercessão é profética. Então, não tem mistério. Então, com isso, a gente já... então, alguns já estão pensando, então, o que eu me fazer aqui? Eu vou até embora. Já que não tem uma intercessão extraordinária, diferente. Aí você pode falar assim para mim, mas isso eu já fazia. Então você acabou de descobrir que a sua intercessão é a intercessão profética. Então nós viemos aqui um dia para passar um dia de intercessão profética. O que passa disso é invenção humana. Então vamos começar o nosso dia refletindo um pouco sobre o que é intercessão. Já entendendo que intercessão profética é toda intercessão que é feita no Espírito Santo. E toda intercessão tem que ser feita no Espírito Santo. Senão nem oração é. Então primeiro vou começar perguntando o que é intercessão. Toda intercessão é oração. Mas nem toda oração é intercessão. Porque existem diversos tipos de oração. Oração de louvor, oração de intercessão, oração de adoração. Diversos tipos de oração. Um tipo de oração é a oração de intercessão. É o tipo que a gente mais utiliza. É o tipo de oração de intercessão. Porque uma coisa que nós aprendemos, ou uma coisa que é da própria natureza humana, é que nós gostamos de pedir, e nós pedimos. Então, a gente pede pela gente mesmo, a gente pede pelos outros, né? A gente sempre está pedindo, né? A gente vai falar com as pessoas, fazendo, eu posso te dizer uma coisa, mas já está dizendo, por que você está pedindo, né? É da nossa natureza pedir. Então, por isso que a nossa oração, a maior parte de nossas orações, é uma oração de pedido. E dentro dessa oração de pedido, quando a gente pede para os outros, é chamado de oração de intercessão. Quando a gente pede para uma situação que não é aquilo que atinge a mim mesmo, quando não é um problema que eu quero resolver, quando a oração não se dirige a mim de alguma forma, é para resolver uma situação, para outra pessoa necessitada, fora de mim, isso é chamado de oração de intercessão, que é uma oração de pedido, quando eu peço para os outros. Por definição, a oração de intercessão é ir a Deus em favor dos outros, ou do outro. Grosso modo, é ir a Deus em favor de alguém, em favor de uma situação. Isso é chamado de oração de intercessão. Essa oração de intercessão, ela pode ser uma oração, alguns falam de oração preventiva.
Então eu vou a Deus, peço a Deus para que tal pessoa não fique doente. Eu ouvi isso. É estranho isso, né? Uma vez nós estávamos num grupo de oração, uma senhora estava rezando, falou assim: eu estou vendo uma grande nuvem que está se aproximando da cidade, que vai haver uma grande tempestade, vai destruir tudo, com chuvas de pedras, de raios. E aí descreveu aquele quadro terrível da tempestade, mas vocês podem ficar tranquilos que eu rezei, intercedi, e isso já dissolveu, a nuvem não vem mais. Eu nunca tinha ouvido falar de uma oração de intercessão preventiva. Nós devemos rezar, pedir que Deus nos proteja, que evite desgraças de nossa vida, assim, não existe uma oração intercessória preventiva. Toda vez que a gente se coloca em favor de uma situação, em favor diante de Deus, em favor de uma situação, em favor de uma pessoa, é chamado de oração de intercessão. A palavra de intercessão, do latim, vem de intercedere. Intercedere significa inter, é estar entre, cedere, favor. Então, estar a favor de alguém, estar a favor de uma situação diante de Deus. Portanto, fazer uma mediação entre Deus e a situação pela qual se intercede. Isso é intercessão. Por isso, o grande intercessor nosso é Jesus Cristo. Quem que está entre Deus e nós é Jesus Cristo. Quem está entre Deus e nós é Jesus Cristo. Por Ele toda a graça nos é dada. Toda a graça nos é dada. Para chegar ao Pai, só por Jesus Cristo. E o santo, e Nossa Senhora? Se não passar por Jesus Cristo, ninguém tem acesso ao Pai a não ser Jesus Cristo. Ninguém tem acesso ao Pai a não ser Jesus Cristo. Ele que entra no templo, esse é o sentido da entrada de Jesus Cristo no templo, do Santo dos Santos, né? Em Israel existia o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, e um pouco de maná que era guardado, e o cajado de Arão ficava na Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança ficava no templo, no lugar do templo chamado Santo dos Santos, que era o lugar que ninguém entrava. Quem entrava era o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano. Então ele era banhado em sangue de bode, se purificava, vestia as vestimentas reais de sacerdócio, do sumo sacerdócio. Ele entrava nesse Santo dos Santos, que tinha uma cortina que era feita de peles de carneiros, que era pesadíssima. Ele entrava, amarravam ele pela cintura com a corda para ele poder entrar, porque se ele morresse eles podiam puxar o cadáver, porque eles tinham esse medo de estar diante de Deus, de morrer, de tanta glória de Deus se manifestar. Então, para que o cadáver não ficasse lá, eles eram amarrados na cintura, e se fosse necessário, puxados eles de volta. Aí ele, purificado, ele entrava no Santo dos Santos, ficava na frente de Deus, a arca, e aí ele intercedia pelo pecado dos homens, pelos pecados do povo, pedia purificação do povo. E depois dessa intercessão ele saía e estava feita a intercessão. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele entra no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, ele como sumo sacerdote, e ele intercede diante de Deus pelos nossos pecados. Portanto, é ele que carrega as nossas culpas, é ele que carrega nossas intenções, é ele que carrega nossas necessidades, e é ele que apresenta diante de Deus. Como ele é o sumo sacerdote morto e ressuscitado, não é necessário mais que ninguém faça isso, porque isso ele já fez definitivamente. Portanto, ele se torna dessa forma o sacerdote intercessor perene diante de Deus, não precisando de outro. Então, toda a nossa intercessão, todo o nosso pedido vai para Deus via Jesus Cristo. Ele é o intercessor. Não existe outro diante de Deus a não ser aquele que o próprio Deus colocou, que é o seu Filho Jesus Cristo, sumo sacerdote.
Isso está escrito lá na carta aos Hebreus, que trata desse assunto o tempo inteiro. Então, esse é o princípio da intercessão. Como é que fica, então, Nossa Senhora e os santos? Os santos falam na orelha do sumo sacerdote, para que quando ele entrar no Santo dos Santos, ele fale com Deus aquilo que se falou para ele, antes dele entrar no Santo dos Santos. Então, quando a gente pede alguma coisa para um santo, o santo vai falar com Jesus Cristo. Quando você pede alguma coisa para Nossa Senhora, ela vai falar com Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo apresenta ao Pai. E aí o Pai, por sua misericórdia, concede ou não. Ou não. Então, isso que significa intercessão. Esse é o mistério da intercessão, é esse. Então não existe um outro intercessor. E não existe uma outra intercessão, a não ser essa que Jesus Cristo faz por nós. E Ele faz isso de maneira permanente, porque Ele entrou definitivamente no Santo dos Santos. Ele, sem mancha, sem pecado, passa pelo tormento da cruz, derrama seu sangue, o sangue do Cordeiro. Então ele se torna o sumo sacerdote ressuscitado, rasga o véu do templo, entra no Santo dos Santos e permanece lá diante do Pai em favor de nós, os cristãos, em favor dos homens. Então, quando Deus olha o Filho, Ele olha a humanidade que está atrás do Filho, e pelo Filho Ele concede à humanidade aquilo que o Filho pede. Portanto, toda intercessão necessariamente é por Jesus Cristo, não tem outro. Ora, mas como chegar a Jesus Cristo? Como chegar a Jesus Cristo para chegar a essa intercessão? Só se chega a Jesus Cristo pelo chamado do Pai. Ninguém vem a mim a não ser que o Pai o chame. Então, como é que vai ser isso? Então, nós temos que chegar a Jesus Cristo para que Ele seja o mediador de nossas intenções. Mediador, aquele que está entre, aquele que intercede, o mediador. Como é que nós vamos chegar a Jesus Cristo para que Ele seja o nosso mediador? O Pai nos dá o Espírito Santo, porque é pelo Espírito que nós chegamos a Jesus Cristo. São Paulo aos Efésios. Nele, Jesus Cristo, todos temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo que foi dado. Então, é o Espírito Santo que nos leva a Jesus Cristo. Ele vos recordará tudo o que eu vos disse. Ele falará de mim, não de si mesmo. Então, é o Espírito Santo, então, que nos leva a Jesus Cristo. E se nós vamos a Jesus Cristo para apresentar alguma intenção de intercessão, de pedido, é pelo Espírito que nós vamos a Jesus Cristo. Portanto, se essa iniciativa de oração é movida em nós pelo Espírito Santo, é o que nós estamos lendo na carta aos Romanos, é movida pelo Espírito Santo, se essa iniciativa de oração é movida pelo Espírito Santo, então toda oração é uma oração profética. Então não tem que inventar moda. Esse é o princípio básico da intercessão. Nós vamos a Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo, para que Ele interceda por nós junto ao Pai. Por isso que se fala de dois advogados. O que é advogado? Advogado é aquele que fala por nós. Tem algum advogado por aí? Quando o advogado vai para o juízo, ele fala em nome do cliente, né? Do réu, né? Eu lembro quando eu fui preso por conta de uma carteira que não era muito legítima, lá em Brasópolis. E quem que arrumou essa carteira não muito legítima para mim foi o Fanucci. Aí, quando eu tive problema com a carteira, e aí aprender a carteira, eu tive que ir à frente do juiz para responder pela carteira, eu tive que arrumar um advogado. E quem foi advogado? O Fanucci. E foi a coisa mais engraçada que tinha no mundo. Aí o juiz perguntou para mim: o senhor Tácito, quem lhe deu a carteira?
Era o Fanucci. Era o meu advogado, não podia falar isso, né? E o Fanucci falou assim, não, eu falo pelo meu cliente. Aí você resolveu lá com o juiz o que ele tinha que resolver. Eu acabei tendo que responder em sursis durante um ano, tive que me apresentar todo mês no fórum, depois fui anistiado e tal. Mas foi um rolo que o Fanucci arrumou, ele e o Monsenhor Mauro, os dois que arrumaram esse rolo para mim. O vô falou assim, arruma uma carteira para o Tatá, porque eu andava na diocese toda sem carteira de motorista. E aí o vô faz, não quero que você ande sem carteira de motorista. Eu falei assim, mas eu tenho carteira de moto, né? Mas não, eu quero que você ande de carro, não quero que você ande de moto. Então o Fanucci arruma uma carteira para o Tatá. O Fanucci arrumou. E eu acabei pagando as contas disso. Então, o advogado é aquele que fala no seu lugar. Então, o advogado, ele intercede por você. Então, nós temos dois advogados. Nós temos Jesus Cristo, que advoga em nosso favor diante de Deus, e nós temos o Espírito Santo, que advoga diante de Jesus Cristo, para que ele advogue diante de Deus. A coisa funciona assim. De um esquema, é claro que as coisas de Deus não se resolvem da maneira racional como nós temos, mas num esquema é assim que funciona. Então, como inicia a iniciativa, a inspiração, a motivação, a intenção, a argumentação vem do Espírito Santo, toda intercessão é profética. E veja, o que está diante de Deus adquiriu um mérito para a intercessão. Portanto, quando Deus concede alguma coisa, Ele não concede pelos nossos méritos, Ele concede pelos méritos de Cristo, e não pelos nossos. Mas, de vez em quando a gente escuta aí, o intercessor tem que se purificar, o intercessor tem que isso, o intercessor tem que ter aquilo outro. Com coisa que Deus vai conceder alguma coisa pela sua santidade. Não vai. Se Deus tiver que conceder alguma coisa à humanidade, vai conceder pelos méritos de Cristo. E não pelos nossos méritos, porque não tem mérito nenhum. Tem que jejuar, tem que se purificar. Isso é bom para que a gente esteja mais atento às coisas do Espírito, mas não é para gerar mérito. O meu pedido vai ser mais forte ou menos forte, se eu jejuei mais, se eu jejuei menos. É por mérito de Jesus Cristo, não pelos meus méritos. Eu vou me associar aos méritos de Jesus Cristo com o meu sofrimento. Eu vou me associar aos méritos de Jesus Cristo pela busca do arrependimento dos meus pecados. Eu vou me associar aos méritos de Jesus Cristo pela busca de santidade. Eu vou associar-me aos méritos de Jesus Cristo, mas os méritos sempre são de Cristo. Nós não podemos fazer nada para modificar a nossa situação, não somos capazes de determinar que fio de cabelo vai cair de nossa cabeça, nem que folha vai cair da árvore. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, essa intercessão, estar diante de Deus, é estar em Cristo diante de Deus, por Cristo, no Espírito Santo. Então, isso gera aquilo que é chamado de oração de intercessão. A gente usa também a expressão de a intercessão é estar na brecha, né? Eu estou na brecha. Bom, essa expressão, intercessão é estar na brecha, vem da profecia de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Nós temos que tomar um certo cuidado, porque quando Deus fala sobre estar na brecha, Ele está falando de uma situação de perigo de Israel. Ele fala, olha, o povo anda aí desacursoado, fazendo só coisa errada, só fazendo pecado atrás de pecado. Eu procurei alguém para levantar uma muralha e para ficar no portão e na brecha dessa muralha, para que eu não venha sobre o povo para destruí-lo. Então parece que ficar na brecha é ficar na brecha vigiando para que Deus não venha punir a gente. Então isso fala que o estar na brecha, na realidade, é vigiar sobre o povo de Deus.
para que Deus não puna o povo de Deus. Aí não está na brecha contra o diabo. Não, o Ezequiel, a brecha é contra Deus. No sentido de que o intercessor é aquele que vigia sobre o povo, orienta o povo, fala com o povo, para o povo viver de acordo com a vontade de Deus, para que Deus não venha castigá-lo. E a gente já usa no outro sentido a brecha está lutando contra o diabo, lutando, não, é vigiando sobre o povo para que o povo não seja punido por Deus. Então, está lá em Ezequiel. Mas o que a nossa igreja diz a respeito da intercessão? Nós temos que ver o que a igreja ensina a respeito da intercessão. Nós vamos encontrar no Catecismo da Igreja Católica 3 parágrafos sobre a intercessão. Eu vou ler e vou comentá-los um a um. Porque nós temos que estar próximo daquilo que a igreja ensina. Não temos que inventar moda, não tem que inventar a roda. A igreja nos ensina. No parágrafo 2634, que está lá na seção sobre a oração, no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo diz assim: a intercessão é uma oração de petição que nos conforma de perto com a oração de Jesus. A intercessão é uma oração de petição, que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Qual que é a oração de Jesus? Qual que é a oração de Jesus? Pai Nosso. A gente reza, na missa não fala isso, a oração que o Senhor nos ensinou. E o que a oração que o Senhor nos ensinou pede? Ele começa com a glorificação de Deus. Pai, santificado seja o vosso nome. Primeiro, considerando que todos nós somos filhos, nós rezamos a partir da condição de filhos. Essa é a condição básica de nossa oração. Deus nos escuta porque somos filhos. E somos filhos por causa do Filho. Nós somos filhos adotivos, mas somos filhos. Então, a condição básica da oração é somos filhos, porque nós somos filhos. Não é porque eu sou isso, ou sou aquilo, eu sou mais santo, menos santo, não, é porque nós somos filhos. E a gente sabe disso. Essa questão da filiação nos dá um acesso ao coração do Pai. Não interessa se o filho é marginal ou não, ele sempre faz ser filho, o pai sempre vai defender o filho, mesmo que ele seja uma tranqueira. Porque é uma condição de filho. A primeira coisa que a oração de Jesus Cristo nos ensina é que nós temos que rezar a partir da condição de filhos. Então, não adianta, o argumento que a gente tem que ter com Deus é esse: eu sou seu filho. Então, porque eu sou seu filho, eu tenho direito de falar com você. Aí Jesus Cristo fala: esse Pai que é nosso, na nossa condição de filho, tem que ser glorificado. Depois ele fala sobre fazer a vontade de Deus. Ele fala sobre a providência do dia a dia. Ele fala sobre perdoar os inimigos, para sermos perdoados. Ele fala em não cair em tentação e ficarmos livres do mal. Portanto, a nossa intercessão, a nossa oração tem que se aproximar dessa realidade. Não adianta você pedir para Jesus Cristo alguma coisa que seja contra a vontade de Deus. Não vai funcionar. Não adianta você pedir para Jesus Cristo alguma coisa que vá contra o perdoar os inimigos, que não vai funcionar. Então, o Pai Nosso, ele estabelece o critério da intercessão. Se você rezar dentro do Pai Nosso, você tem grande chance de Deus te escutar, porque você é filho. Por isso que o Catecismo fala, a oração de petição que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Diz ainda o Catecismo: é Ele o único intercessor. É Ele o único intercessor, isso que eu estava falando para vocês anteriormente. Junto do Pai, em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. De um modo especial, pelos pecadores.
Pai, gozado isso. Então, os pecadores recebem mais atenção do que os santos. É lógico, porque quem é que precisa mudar de vida? Mais do que os santos, os pecadores, né? Então Deus, como quer salvar todo mundo, Ele dá mais atenção para os pecadores. Isso não quer dizer que os pecadores podem continuar pecadores para poder receber mais atenção de Deus. Isso aí São Paulo já falou que é um absurdo. Se o pecado, se a graça superabunda onde há o pecado, então vão pecar para que superabunde a graça. Isso é uma estupidez. Não é assim que funciona. Mas o catecismo ensina. Ele é o único intercessor junto ao Pai, não existe outro. A comunhão dos santos é em Jesus Cristo, tudo passa por Ele, é Ele que apresenta ao Pai todas as nossas intenções, é Ele, é um sumo sacerdote, em particular pelos pecadores, porque são os mais necessitados da graça. Continua o catecismo. Ele pode salvar de maneira definitiva aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, uma vez que está sempre vivo para interceder por eles. Isso está de acordo com a carta aos Hebreus, no capítulo 7. Então, é Ele que entrou no Santo dos Santos, é Ele que permanece diante de Deus, é Ele que carrega os pedidos do povo. Aí diz o catecismo ainda. O próprio Espírito intercede por nós. Intercede pelos santos em conformidade com Deus. É o texto de São Paulo aos Romanos que nós começamos a nossa reflexão. Então, o catecismo ensina que a intercessão é uma petição, uma oração de petição que nos conforma de perto com a oração de Jesus, sendo Ele o único intercessor. Num outro parágrafo, o parágrafo 2635, continua explicando o que é a intercessão. Interceder é pedir a favor de outrem. Interceder é pedir a favor de outro. Quando você pede por você mesmo, não é intercessão, é oração de petição. Quando você pede em favor de outro, é intercessão. Então, interceder é pedir a favor de outro. Isso é próprio, desde Abraão, de um coração conforme a misericórdia de Deus. O catecismo fala que a oração de intercessão é próprio de quem tem um coração misericordioso, como o coração de Deus. Portanto, qual que é a condição básica para a oração de intercessão? A misericórdia. A misericórdia. Ou seja, ter o coração junto aos pobres. Misericórdia significa ter o coração junto aos miseráveis. Quem são os miseráveis? Os miseráveis são aqueles que são desprovidos de graça. Então, ter o coração misericordioso, ou seja, ter o coração junto daqueles que necessitam da graça, que é o coração de Deus. Então, essa é a condição da intercessão, ter misericórdia. Se você não tem misericórdia, a intercessão não funciona. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo. É aquilo que eu falei anteriormente. Toda a intercessão está na intercessão de Cristo diante do Pai, porque é Ele o intercessor. Então, todas as nossas orações de intercessão participam na intercessão de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo está diante do Pai, Pai, glorifica agora teu Filho, porque teu Filho te glorificou. Então ele se torna um sacerdote, esse é o sentido do capítulo 17 do Evangelho de João. Então, quando ele assume o seu sacerdócio pleno, então ele carrega com ele todos os pedidos da humanidade. Aqueles que vieram antes e aqueles que virão depois. Porque Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Portanto, Ele é sempre, Ele não foi ontem nem será amanhã, Ele é sempre. Portanto, Ele é sempre um intercessor. Então, todas as intercessões feitas em todo o tempo, todos os pedidos feitos em todo o tempo, sempre serão apresentados por Jesus Cristo ao Pai. Por isso, nós participamos da intercessão de Jesus Cristo. É a intercessão dele que nos interessa. Essa intercessão é a expressão da comunhão da igreja. Portanto, quando nós estamos
intercedendo, rezando por alguém ou por uma situação, nós estamos participando do mistério da igreja. Nós estamos participando da comunhão dos santos. A comunhão dos santos é a igreja padecente, a igreja triunfante e a igreja militante. Ou seja, a igreja que está aqui, a igreja que está no purgatório e a igreja que está no céu. É uma igreja só, em 3 estágios. E toda essa igreja, seja a igreja padecente, seja a igreja militante, seja a igreja triunfante, toda a igreja está na intercessão de Cristo. Então Cristo reza pelas almas de purgatório, e Cristo reza pelos santos que estão no céu, e Cristo reza por nós que estamos na terra. Essa é a intercessão de Cristo. Ele está constantemente diante do Pai, falando pelos santos que já estão no céu, que ajudam a gente a rezar diante do Pai. Ele reza por aqueles que estão no purgatório, penando suas penas, penando seus pecados para chegar ao céu, e reza para que a gente seja salvo. Reza pelos nossos pecados. Então, a nossa intercessão, quando nós começamos a rezar pedindo por uma situação, por uma outra pessoa, a nossa intercessão tem que estar em comunhão com a intercessão de Cristo. Isso se faz pelo Espírito Santo. Senão, não é intercessão. Na intercessão, continua o mesmo parágrafo, na intercessão aquele que ora não olha seus próprios interesses, mas o interesse dos outros. Nós não olhamos nossos próprios interesses, mas o interesse dos outros. Isso é a característica fundamental da oração de intercessão. E chega, diz o catecismo, até rezar pelos que lhe fazem mal. Isso nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, né? Está escrito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Intercedam por aqueles que vos perseguem. E nós devemos rezar mesmo, ó Senhor, tem fulano de tal que está nos perseguindo, leve-os logo para o céu, Senhor. É uma boa intercessão. Deus quer salvar todo mundo, quer levar todo mundo para o céu. Então você pede, ó Senhor, o Senhor podia levar fulano de tal para o céu, ou fulano de tal para o céu, logo, hoje, se possível, agora. Você não está querendo que ele morra, você está querendo que ele vá para o céu, entendeu? Isso não é desejar o mal para eles, né? Desejar o mal é que quebra a perna, arranca a língua, fica... Não, você pede para ir para o céu, é uma boa intercessão. Então chega a rezar até pelos que lhe fazem mal. Interceder é pedir a favor de outro. E é próprio desde o começo da história da igreja. E interceder é rezar em favor de outro ou de outra, de uma situação, num coração conforme o coração de Jesus Cristo, que é o coração misericordioso de Deus. Outro parágrafo, no parágrafo 26, 36, fala que essa oração de intercessão é uma oração comunitária. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente essa forma de partilha. Ele chama, o catecismo chama a oração de intercessão de uma oração partilhada. Partilhada no sentido de mais de uma pessoa participar. Mais de uma pessoa participar. Então, a oração de intercessão ela é uma oração comunitária. Por isso a gente tem os núcleos de Moisés, porque é uma oração feita em comunidade. Não é que ela adquira mais força, mas ela tem mais significado. Não é uma oração, quando eu faço com 2 ou 3, se estiverem de acordo com o que estão pedindo, Deus concede. Isso não quer dizer que uma oração individual seja mais fraca do que a oração quando é feita com os outros. Não é. Em Deus não existe esse tipo de graduação, né? Mas é uma atividade comunitária. O apóstolo Paulo, diz o catecismo, o apóstolo Paulo fala participar desse modo do seu ministério do evangelho, mas ele próprio intercede também por elas, pelas comunidades. Então Paulo faz com que as comunidades participem do seu ministério pela oração de intercessão.
Ele pede constantemente pelas comunidades, para que as comunidades rezem por ele, para que ele dê conta do seu ministério. Então, dessa forma, a oração de intercessão participa, as comunidades pela oração de intercessão participam do ministério de Paulo. E Paulo também tem o ministério de rezar pelas suas comunidades. Então, também nós devemos rezar pelas nossas comunidades e devemos rezar por aqueles que estão a serviço da comunidade. Aí diz ainda o catecismo: a intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Então, não existe assunto que a gente não possa interceder. Aí na primeira carta de São Paulo aos Timóteos, ele fala: rezar por todos os homens, por todos que exercem autoridade, pelos que nos perseguem, pela salvação dos que rejeitam o Evangelho. Então, não existe, eu não posso rezar por isso. Não, você pode rezar por todo mundo e por todas as situações. Não tem fronteira. Então, não posso rezar pelos macumbeiros, eu não posso rezar pelos que são adúlteros. Não, você tem que rezar pelos macumbeiros, tem que rezar pelos adúlteros. Tem que rezar por aqueles que nos perseguem. Tem que rezar por aqueles que não vivem na senda do Evangelho. Você tem que rezar por todo mundo. Você tem que rezar até pela sua sogra, meu filho. Né? Que é uma oração de intercessão poderosa. Mas não vale aquela intercessão que eu estava falando antes, não. Ó, Senhor, leva para o céu. Isso não vale. Não vale. Deixa a Tânia saber disso, estou lascado. Então, o Catecismo da Igreja Católica ensina o que é a intercessão. E só traz 3 parágrafos mais específicos sobre a intercessão. Por quê? Porque isso que é o necessário saber. Isso que é o necessário saber. E essa intercessão que o Catecismo fala é uma intercessão profética. Por que é uma intercessão profética? Porque é uma intercessão que é feita a partir do Espírito Santo. A partir da inspiração do Espírito Santo. Ainda sobre intercessão, na Sagrada Escritura, tem um modelo de intercessão, forante, como diz o outro, Jesus Cristo, que é sempre utilizada também no ministério de Moisés, desde o começo, desde quando nós estamos falando sobre isso, que é a intercessão de Esther, mulher de Borelli. Viu, Borelli? Sua mulher está na Bíblia. Mas não tem idade do que está na Bíblia, não, viu? Deus quebrou seu galho. Então, o livro de Esther fala sobre a intercessão. Tanto é que existe um dia de intercessão específico nas festas judias, que chama o dia do Purim. O dia do Purim é o dia que se celebra, ou se lembra, a intercessão de Esther diante do rei Assuero, ou Xerxes. Assuero em aramaico e Xerxes em grego. E isso aí mais ou menos por volta do ano 400 anos antes de Cristo. Aí vocês conhecem a história. Esther era uma judia bonita, foi escolhida pelo rei para ser rainha, depois que ele ficou viúvo. Assuero, Xerxes, rei da Pérsia, governava o mundo inteiro, conhecido naquela época. E aí houve uma trama dentro do palácio, dentro da corte, contra Mardoqueu, que era pai de Esther, ou Mardoqueu. Essa trama liderada por um sujeito chamado Amã, que tinha inveja de Mardoqueu, e porque Mardoqueu também não baixava a cabeça quando ele passava, que era um chefe de corte. Então esse Amã engendrou uma armadilha para matar todos os judeus. E aí Mardoqueu sabia disso, mandou informar Esther que estava acontecendo esse período contra os judeus, e Esther então vai diante de Assuero e intercede pelo povo de Israel, e o povo de Israel é salvo porque o rei Assuero aceita a intercessão de Esther e aí mata o Amã que se lascou, né?
O Mardoqueu foi elevado à categoria de amigo do rei, e o tal de Amã perdeu suas posses, perdeu os anéis e acabou sendo morto também, porque Assuero ficou muito bravo com a armadilha. E aí, por conta dessa intercessão de Esther, foi criado na história de Israel um dia chamado Dia do Purim, o dia da intercessão. Eu lembro quando nós começamos a falar sobre os ministérios na comunidade, os ministérios na renovação carismática, e falávamos da intercessão, nós chegamos a criar um dia chamado Dia do Purim. Uma vez por ano, a gente deveria fazer uma grande intercessão, todos os grupos de intercessão, fazer uma grande intercessão pelo Brasil, pelas comunidades, pela igreja, comemorando o dia do Purim. E Esther mostra para a gente algumas coisas da intercessão, né? A primeira coisa é que Esther ela se toma conhecimento da realidade. Existe uma armadilha, existe uma disposição do rei contra os judeus. Então ela se angustia com aquilo. Ela fica aborrecida com aquilo. E aí não quer fazer nada. Aí o pai dela, o Mardoqueu, fala para ela: olha, você vai lá falar com o rei. Mas ela não queria ir falar com o rei. E chega na frente do rei, sem ele chamar, é morte certa. Então eu não vou não. Aí o pai dela fala para ela assim, mais gozado: você quer salvar a sua vida enquanto o resto do seu povo vai morrer tudo? Ou seja, gozado isso, né? Você está no bem bom, você é rainha, vive no palácio, cheio de escravos, de servos, e o seu povo está se lascando, e você não quer se comprometer com o povo? Arrisca a sua vida, porque o seu povo está correndo perigo. Essa é a primeira atitude de um intercessor, se importar, e se for o caso, sair do seu conforto. E ela vai falar com o rei. Aí a narrativa no capítulo 4 e 5 do livro de Esther é muito bonita, né? Inclusive a gente reza no ofício de Nossa Senhora, né? Isso, né? Vestida de ouro de Ofir e tal coisa, né? É a descrição de Esther, né? Nossa Senhora é a Esther, né? Que está diante de Jesus Cristo, pedindo por nós que Jesus Cristo é o Rei. Então ela coloca suas roupas mais bonitas, ela se maquia, se torna mais bonita do que ela já era e vai para falar com o rei. Aí quando o rei a vê, estende o cetro para ela, e quem que mandou você chegar aqui, né? Em vez de falar, que bom que você está aqui, quem mandou você chegar aqui? Ela desmaia. É coisa de mulher mesmo, né? Desmaia. Desmaia nos braços da escrava. Aí que o rei a reconhece como Esther, que era rainha. Aí fala: não, a lei vale para todo mundo, menos para você. Você é rainha, então a lei que não pode chegar para falar comigo não vale, porque você é rainha, você divide comigo o reinado. Aí se aproxima, toma nos braços, bonito o texto aí, né? Segura Esther nos braços e pergunta para ela: o que você quer? Aí ela fala. É claro, gente, olha só, nós homens, né? Quando a mulher vem toda bela, bonita, perfumada, ela pede o que quiser, que é até metade do reino. Não adianta, é isso mesmo. E principalmente aí quando elas resolvem chorar, então, nossa Senhora. Né? Como só tem homem aqui, eu posso falar isso, né? Cuidado, né? Então ela faz isso com Assuero, ela faz isso com Xerxes. Aí Xerxes se derrete todo pela intercessão dela, ela pede o que deve ser feito, e aí Xerxes manda matar o Amã, salva a família inteira, e não só a família, mas o povo de Israel todinho. Então Esther acaba sendo uma figura da intercessora. E na realidade essa figura da intercessora que é Esther, se aproxima muito da figura de Nossa Senhora, que Nossa Senhora faz isso. Esse é o papel de Nossa Senhora na intercessão. Ela se apresenta diante do rei, que é Jesus Cristo, e internece o coração de Jesus Cristo para que ele haja em favor do povo que ela se identifica, porque ela é um de nós. Isso que é bonito, né?
Porque Nossa Senhora não é parte da realeza, no sentido de ser parte da Trindade. Nossa Senhora é parte do povo e foi escolhida por Deus para ser parte da realeza, porque ela se torna mãe de Jesus Cristo. Então, porque ela foi escolhida do povo para fazer parte da realeza, ela se torna real, ela se torna rainha, porque o rei a escolheu, porque quem escolhe Esther é o rei. Então ela se torna rainha porque o rei a escolheu. Então, como ela faz parte da realeza, ela tem uma força de intercessão muito grande. Não chega a ser uma onipotência intercessória, como se fala, onipotência suplicante, como algumas tradições falam, porque a onipotência é uma categoria só de Deus, mas que ela tem uma intercessão superior à nossa. Por quê? Porque ela está próxima do rei mais do que a gente. Ela é essa rainha. Então, por isso ela pode interceder por nós, mas sempre quem vai conceder o favor não é ela. Quem vai conceder o favor é o rei. Sempre vai ser o rei. Nunca vai ser a rainha. Eu com isso não estou desmerecendo Nossa Senhora, não, viu? Muito pelo contrário. Então, diante dessas novidades todas que nós encontramos no Catecismo, na Sagrada Escritura, as figuras de intercessores, nós chegamos a considerar algumas disposições necessárias para a intercessão. Então, para interceder é necessário algumas disposições. Eu quero falar sobre disposições e não qualidades, porque os méritos são de Jesus Cristo, não são nossos. Não são nossos. Nós vamos para diante do Pai escudados por Jesus Cristo. Nós vamos diante de Deus escudados por Jesus Cristo. É Ele que está à nossa frente. Então, os méritos são de Jesus Cristo. Mas existem algumas disposições necessárias para uma boa intercessão. Primeiro, é o esvaziamento de si. O que é esse esvaziamento de si, a disposição para a intercessão? O esvaziamento de si significa abrir mão de todos os seus interesses. De todos os seus interesses. Está disposto realmente a ser generoso e rezar por aquelas necessidades ou por aquela pessoa que você se dispõe a rezar. Mesmo que seja seu inimigo, mesmo que seja uma pessoa que você não gosta, mesmo que a situação pela qual você está intercedendo vai te colocar em situação delicada. Não interessa. Então você tem que não estar preocupado consigo mesmo. Isso significa o esvaziamento de si. Esse esvaziamento de si leva a uma segunda disposição: colocar-se à disposição de Deus. Então você se esvazia de si mesmo e se tem que colocar à disposição de Deus para aquilo que Deus quer. Não é para aquilo que você quer, mas é para aquilo que Deus quer. Então, e isso faz parte da disposição inicial para a oração. Não é só para a oração de intercessão, não. É para toda a oração. Uma terceira. A oração de intercessão tem que saber por que está rezando. Então, para quem está rezando, por que está rezando. Então, você tem que tomar conhecimento de qual é o motivo, qual é a razão. Atualmente, nós estamos rezando pelo Covid, né? Eu acho que nós já saturamos a orelha de Deus por conta do Covid e vamos continuar saturando, né? Porque é o nosso problema hoje, né? Falar nisso, Minas Gerais fecha hoje à noite. Toque de recolher de novo. A partir das 7 horas da noite, ninguém na rua. Portanto, as reuniões da noite, cortar de novo. Então, a reunião só durante o dia. Então, portanto, volta tudo para o sábado de novo, até às 7 horas da noite. Complicado, né? É o efeito sanfona. Agora que a coisa está começando, volta tudo de novo. O mundo velho. Então, nós temos que rezar mesmo, para estar de Covid. Então, nós temos que... Por quem nós estamos rezando, por que nós estamos rezando. Então, isso é uma disposição, a terceira disposição. Eu tenho que saber por que eu estou rezando. Uma quarta disposição,
Como rezar? De que jeito que eu vou rezar? Sozinho, em grupo, horário, é o terço, é um ofício, é uma lista. Você tem que ter mais ou menos isso organizado. É uma disposição, né? Se você vai rezar, se dispor a rezar, dispor a interceder, você tem que saber o porquê e você tem que saber como você vai rezar, de que jeito você vai rezar. Porque senão a coisa não é que não funciona com Deus. Com Deus funciona de qualquer jeito, desde que seja o coração aberto, porque Ele nos ama. Mas a gente tem que ser mais ou menos organizado, né? Outra disposição, uma quinta disposição, docilidade ao Espírito. Nós temos que ser dóceis ao Espírito. Nós vamos com uma disposição, com uma intenção, mas o Espírito é que intercede por nós com gemidos inenarráveis, é Ele que intercede pelos santos, portanto, é Ele o inspirador da oração. Então, nós temos que estar dóceis ao Espírito. O que é dócil ao Espírito? Não colocar barreira ao Espírito Santo. Aqui que reside a tal de intercessão profética. É o Espírito Santo que inspira. Então, a docilidade ao Espírito Santo. Uma sexta disposição é ouvir. Deus sempre nos fala quando rezamos, quando falamos com Ele sempre fala conosco. Então, não é a função da intercessão profética, é ouvir o que Deus tem a dizer. Não, Ele diz, não é só na intercessão profética, Ele diz através de uma profecia, Ele diz através da inspiração do coração. Deus sempre fala conosco. Sempre fala conosco. O objetivo da intercessão não é primariamente ouvir a Deus. O objetivo da intercessão primariamente é pedir a Deus. É uma oração de petição, não é uma oração de ouvir. Mas como toda oração implica em ouvir a palavra de Deus, você tem que estar disposto a ouvir a palavra de Deus. Mas não é o objeto central da oração de intercessão. O objeto central, o núcleo, o objetivo fundante da oração de intercessão é a petição, é pedir por uma situação, ou pedir por uma pessoa. Aí, como a gente de vez em quando vai rezar, isso pode ser uma oração de intercessão pessoal, você rezar para uma pessoa, né? Aí a pessoa fala assim: o que Deus está falando para você? Por que Deus tem que falar a respeito da sua vida? Para mim, Ele não é fofoqueiro. Se tiver falar alguma coisa, fala para você, não vai falar para mim. Então, essa mania de o que Deus está dizendo, o que Deus está dizendo. Deus já disse o que tem que dizer, está aqui na Sagrada Escritura. Você quer saber o que Ele diz? Veja, leia a Sagrada Escritura. Mas nós temos que estar dispostos a ouvir, porque Deus pode dar uma palavra inspiradora, embora, volto a falar, o objeto central, o núcleo central da oração de intercessão não é o ouvir, é a petição, é o pedir. Por isso que é a oração de intercessão. E é claro que Deus fala, quando a gente fala com Ele, Ele fala. Por último, a última disposição é a disposição de agradecimento. Nós não podemos rezar se nós não tivermos um coração grato, disposto a agradecer a Deus. Porque Ele é o que age em nosso favor por sua graça. Toda oração tem uma resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Existem 3 respostas possíveis: não, sim e espere. Você vai escutar isso de Deus? Não. Vai escutar isso de Deus. Vai escutar sim. E você vai escutar também: espere. Deus sempre responde, nunca deixa de responder. E normalmente são essas 3 respostas que Ele tem: sim, não e espere. Isso é uma visão geral do que é intercessão. Essa intercessão, essa oração de intercessão, ela se organiza na comunidade como um serviço de oração, por isso é chamado ministério. O que é ministério? Ministério é um serviço. É um dom, é um carisma, é um dom da igreja, um dom do Espírito Santo para a comunidade, que se organiza num serviço. Então, é o serviço de um carisma,
o serviço organizado a partir de um carisma, de um dom que Deus dá à comunidade. É um serviço. Por isso existem pessoas dedicadas a esse serviço, que são pessoas que Deus convoca, vocaciona e chama. Para quê? Para fazer essa intercessão, uma oração de petição diante de Deus pelas necessidades individuais de pessoas ou coletivas da comunidade, a partir dos méritos de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, inspirada pelo Espírito Santo. E exatamente porque é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, é uma intercessão profética.